Você está ouvindo a Rádio Play. Olá, está começando agora o programa Falando do que é Eterno e eu sou a apresentadora Renata Lopes e é sempre muito bom ter você por aqui. Hoje, infelizmente, sem convidado nenhum, mas semana que vem, em nome de Jesus, voltaremos com o formato de convidados aqui comigo interagindo. Tem sido muita bênção a cada sábado, eu tenho ficado muito feliz, muito maravilhada com tudo aquilo que Deus tem feito, com tudo aquilo que Deus tem falado, constantemente tenho recebido testemunhos, pessoas falando daquilo que tem sentido, a cada programa, e isso para a glória do Senhor Jesus, e isso deixa o nosso coração realmente transbordando de alegria. Mas hoje mesmo, sem nenhum convidado, eu sei que vai ser bênção também, porque não é nada de mim mesma, e sim do Senhor Jesus, é Ele que tem conduzido todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais esse sábado em que nós podemos nos reunir para falar daquilo que é eterno, para falar de Ti, Senhor. Muito obrigada. Espírito Santo, venha conduzir tudo o que vai acontecer aqui. Venha conduzir a cada palavra, a cada louvor, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, conosco. Fala conosco, que nós possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, sobre momentos das nossas vidas em que a gente não consegue reconhecer, que Deus está ali, que Ele está falando conosco, que Ele está presente. E eu sei que você certamente já passou experiências assim, de você não reconhecer e depois você fala, nossa, mas foi Deus que falou. Nossa, mas olha, todo o tempo Deus estava assim cuidando disso, Deus estava agindo nisso. E tem momentos que parece que nós estamos impedidos de reconhecer, exatamente como que parece que estamos impedidos de reconhecer, com os nossos ouvidos tapados, que a gente não consegue ver, enxergar, o que de fato está acontecendo, exatamente como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eu gostaria de ler Lucas 24, a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: O que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Deixa eu repetir. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, mesa, lugar de comunhão, quando estavam à mesa, tomando ele o pão,
abençoou e, tendo o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Olha que lindo, né? Parei no versículo 35. Então foi capítulo 24 de Lucas, do versículo 13 até o 34. Amém? Realmente existem momentos na nossa vida que a gente não consegue reconhecer que é Deus que está falando, que Deus está ali agindo, né? Nós pensamos que estamos sós. Eles falaram assim: nossa, mas você é o único, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Quantas vezes, né, nós, na nossa ignorância, nós não falamos: nossa, mas Deus me deixou sozinho, nossa, mas eu não consigo ver nisso, eu me sinto só, quando na realidade Ele prometeu que sempre estaria conosco. Então não existe nenhuma situação nas nossas vidas em que nós estejamos sós. E depois a gente consegue ver claramente isso, mesmo que no momento a gente não esteja conseguindo enxergar, depois a gente olha: nossa, Deus estava verdadeiramente ali, agindo, né, naquela situação. Porque seja no alto da montanha, seja no mais profundo vale, seja em qualquer momento em que nós estivermos, Deus se faz presente. E em todas as situações, né, nós podemos realmente perceber que há um aprendizado, que há uma lição ali a ser tirada, né, que há algo que Deus está falando conosco que precisa perdurar, que precisa ficar nos nossos corações. E aí a gente vai vivendo, né, experiências com Deus, experiências que vão nos fazendo cada vez mais ver quem é o nosso Deus, que vão nos fazendo crescer, que vão nos fazendo mudar de atitude. Às vezes Ele permite que certa coisa aconteça para que a gente não torne a fazer certa coisa, a mudar, né, a nossa rota. E ontem eu saí com os nossos amigos aqui, né, eu e meu esposo saímos com os nossos amigos, e uma das amigas falou assim: nossa, Renata, mas por que o Rogério tá com uma aliança gigante e você com essa pequenininha? Aí eu fui explicar a situação. E essa situação é muito impactante. E eu quero relatar isso para vocês, porque eu senti de Deus hoje que era isso que eu precisava, né, começar falando. Foi sobre um momento que Deus falou poderosamente comigo e eu achei que era a minha própria voz, né? Eu estava recém-casada, voltando da faculdade, o bairro em que eu moro aqui, desde então, desde que casei, né? É um pouco perigoso, era mais, hoje em dia eu considero um pouco mais tranquilo, mas... E eu casei muito novinha e sempre fui muito agarrada com a minha mãe, só saía pra igreja sempre, né? Antes de casar, a igreja, enfim, escola, né? E casada, comecei a faculdade, eu tinha exatamente 18 anos quando eu casei, e aí comecei também a faculdade. Então, eu voltando da faculdade, eu tinha mania por ser uma pessoa muito tímida. Eu já falei aqui o quão tímida eu era. Deus já me transformou muito. Antigamente eu não estaria aqui gravando para vocês, não estaria falando nada disso. Talvez escrevendo cartas. Eu falava do que era eterno com cartas. Deus me usava muito, porque era a forma que eu conseguia mais me expressar. E não falando com as pessoas assim, né? E muito menos seria através de uma câmera. Então, por ser muito tímida, quando eu entrava no ônibus, eu gostava de me assentar longe de todo mundo. Eu gostava de ficar longe. E a gente sabe que não é legal, né? Depois que a gente vai aprendendo as coisas, mas eu era muito bobinha, muito, né? Como eu disse, eu só saía sempre pra igreja, né? Sempre junto da minha mãe. E até hoje eu sou muito agarrada com a minha mãe, nós somos muito amigas. E voltando da faculdade, eu ainda tinha mania, a aliança realmente era muito grossa, a aliança é muito bonita. E ainda tinha mania de segurar assim, ó, deixava com aquela inocência, sabe? Com a mão assim exposta. E nesse dia no ônibus, o ônibus estava consideravelmente vazio, eram poucas pessoas. Na época, o trocador, agora
aqui pelo menos no Nova Iguaçu eu não vejo trocador, mas antigamente tinha e o trocador ficava lá pra trás, certo? E aí eu me assentei próximo ao trocador, no último banco assim, e antes dele, né? No último banco assim do ônibus, na última fileira, né? Como se fosse fileiras, o último. E as pessoas estavam assentadas lá pra frente. E só eu me assentei lá pra trás. E um dado momento do ônibus, eu senti claramente uma voz dizendo: vai pra frente, sai daí, vai pra frente. Mas achei que aquilo era coisa da minha cabeça. E continuei, né, ali no lugar em que eu estava. E eu continuava ouvindo aquela voz: vai pra frente, eu achando que era coisa da minha cabeça. E continuei ali no meu lugar e não conseguia sair de jeito nenhum do meu lugar. Quando, de repente, né, o motorista para entrar pessoas no ônibus. Quando ele parou, meu coração acelerou, mas acelerou de uma tal forma. E sabe, aquele tremor dentro de mim, aquela angústia, aquele medo bateu dentro de mim quando ele parou. E eu nem vi quem era, porque as pessoas entravam ali por trás, não tinha como você ver quem estava entrando, né? Eu só sabia que ele tinha parado. E ao parar, meu coração já acelerou de uma forma muito estranha. E aí que eu ouvi aquela voz: sai e vai pra frente. E ao som, eu percebi que muitas pessoas entraram, exatamente muitos rapazes, né? Começaram falando, brincando. E aí o meu coração acelerado, disparando, e eu não conseguia sair do lugar em que eu estava. E aí a voz insistia: sai, vai pra frente, sai, vai pra frente, sai. Quando, de repente, eu ainda tinha uma outra mania de me assentar no banco da janela, o que para mulher não é correto, a gente tem que sentar, né, no banco, na parte do corredor, que qualquer coisa você se retira, né? Então eu tinha mania ainda de me sentar na janela, além de me sentar sozinha, a me sentar na janela. E aí, do lado oposto, se sentou um rapaz, né, novo. Eu não acredito que ele estava junto com aqueles rapazes, que ele entrou, não, só entrou junto. Eu não acredito, tanto que os rapazes continuaram dentro do ônibus, as outras pessoas que entraram, e se sentou do lado oposto de mim, não no mesmo, né, mas no oposto, no corredor, no oposto, né, assim. Não sei se eu tô me fazendo clara, gente, que eu sou muito embolada às vezes, mas amém. Ele se sentou e ali começou dentro de mim, pior ainda, a sensação que eu tava sentindo, tudo que eu tava sentindo piorou e ficou de uma forma mais intensa, e a voz era mais intensa ainda dentro de mim, falando: sai e vai pra frente. E eu não conseguia sair pra frente, né? E naquele momento eu já estava achando: não é mais coisa da minha cabeça, né? Ou talvez eu esteja com medo desnecessário. Acho que eu ficava muito confusa em relação ao que eu estava sentindo. E o rapaz começou a olhar muito pra mim, a gente consegue, mesmo olhando pra frente, a gente consegue perceber, né? E ali as dúvidas já começaram a sair do meu coração. E quando de repente ele parou somente de olhar e falou bem baixinho, assim, se aproximou um pouco e falou bem baixinho: me passa isso, aquilo outro, né? Passa dinheiro que você tiver lá, enfim. E se você falar alguma coisa, fizer algum escândalo, esboçar qualquer reação, eu vou fazer isso, aquilo outro. E aí eu peguei o que eu tinha, entreguei pra ele, ele simplesmente se levantou, saiu e não assaltou mais ninguém. Aí talvez você pense assim: Renata, né, desceu simplesmente, acho que ninguém nem percebeu que eu estava sendo assaltada, talvez somente o trocador, porque fica numa cadeira mais elevadinha, mas as pessoas da frente não acredito que ninguém mais, porque ele falou muito baixo, eu também mantive, né, ali a calma, né, como toda pessoa tímida. E aí quando ele desceu é que eu, né, comecei a meio que esboçar, assim, alguma reação. O que eu quero dizer com isso? Talvez você pense assim: nossa, Renata, mas Deus não te livrou de ser assaltada? Ele falou comigo, só que eu não reconheci. Eu não achei que fosse ele. Não era a voz. Sabe quando a gente escuta? A gente escuta algo e a gente fala assim: não, mas é a minha própria voz. Nesse dia, não era o som da minha própria voz, era uma voz diferente. E era uma voz insistente, era algo muito insistente. Deus falou
e eu não reconhecia a sua voz. Porque se eu tivesse reconhecido, não, realmente é Deus, e me levantado do lugar, eu também não teria sido assaltada como ninguém foi. Mas lembra que eu disse que em tudo Deus nos ensina algo, Deus nos dá uma lição? Então ali eu vi também que além de Deus, me trazer a lição de estar sempre sensível à voz dele, que nós temos essa necessidade, nós precisamos estar sempre sensíveis à voz do Pai, saber quando realmente é o Pai que está falando conosco. Nós precisamos estar sensíveis e obedecer a essa voz. Não simplesmente ouvir, mas obedecer, porque não adianta nada ouvir e não obedecer. Então nós precisamos estar sensíveis e outra coisa que Deus me ensinou, a nunca mais me sentar longe das pessoas, a nunca mais me sentar na janela, a sempre estar mais próximo das pessoas, E isso não era por mal, era devido à minha timidez, à inocência também. Eu nunca tinha sido assaltada, eu sempre fui muito, Então eu estava ali bem que inocente e queria ficar longe pela timidez. Então Deus me trouxe lições ali. Deus permitiu que acontecesse para que coisas piores não acontecessem lá na frente, para que eu mudasse de atitude com relação a isso, de me assentar, onde não deveria, e também de reconhecer a sua voz. E você já passou por alguma situação em que você não reconheceu que era a voz de Deus? Nós precisamos estar, como eu disse, sensíveis a isso. E nós precisamos entender que Ele está sempre conosco. Pode parecer que Ele não está. Pode parecer que, nossa, Deus não está comigo. Porque se Ele estivesse, Ele jamais permitiria que essa coisa acontecesse. Não é verdade? Às vezes, nós somos seres humanos. Talvez pensemos isso. Não, mas às vezes Ele permite, sim, certas coisas aconteçam. Mas há um propósito. Para tudo, Deus tem um propósito. Não, mas eu vi esse mundo, não sei por que vim, não sei por que existo, não queria estar aqui, e isso e aquilo, não sei, enfim, aquilo. Deus, você veio a esse mundo porque Deus tem um propósito com a sua vida. Deus tem algo a realizar através da sua vida. Então não existe acaso nos planos de Deus, não existe acaso para o nosso Senhor, que é soberano. Não existem acasos para Ele. Deus é um Deus de propósitos. Então, para tudo há um propósito, para tudo há uma explicação, para tudo há a vontade de Deus, a vontade permissiva do Senhor. E nós precisamos estar muito atentos, nós precisamos estar muito vigilantes. Num dado momento, os discípulos no caminho de Emaús perceberam que era Jesus, eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram isso? Vamos voltar aqui no versículo 30, que diz assim: E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Quando estavam à mesa, Jesus abençoando, partindo o pão, Jesus deu, veio um insight na mente deles, sabe? Um despertar ali, e eles perceberam que era Jesus. E por que na mesa? Eu acredito porque na mesa é um lugar de comunhão. Ninguém vai se sentar na mesa de ninguém se não tiver intimidade com essa pessoa. Nós não trazemos para dentro da nossa casa, para se assentar à nossa mesa, pessoas que não são muito próximas. Acredito que ninguém faça isso. Faça um estranho, uma pessoa que você acabou de conhecer. Ora, vem aqui, vem para minha casa, vem aqui, vem almoçar comigo, vem tomar café da manhã comigo, vem jantar comigo. De forma alguma faríamos isto, ainda mais nos dias que nós vivemos. Em tempos tão perigosos, tanta violência, nós não faríamos isto. E se fizéssemos, estaríamos muito errados, Porque não tem como você trazer um estranho para dentro da sua casa, para a sua comunhão, para a convivência da sua família. Então, a mesa fala de comunhão. E quando nós conseguimos reconhecer a Deus de fato, quando nós conseguimos perceber a Deus, quando nós conseguimos, quando estamos em comunhão, quando estamos nos relacionando de fato com Ele. E é isso que Deus quer conosco. Ele não quer um relacionamento distante, um relacionamento em que a gente vá simplesmente para a igreja aos domingos
E ali, sabe, é como se tivesse cumprido um cartão, sabe, um cartão de ponto, de funcionário. Hoje eu já vim à igreja, hoje é domingo, ou então vir à igreja hoje, que é sexta-feira, ou já no dia que você pode, e simplesmente bater um cartão, já fui, já fiz a minha parte, acabou. Não, Deus, Ele quer relacionamento conosco. E um relacionamento que ultrapasse os portões da igreja. Um relacionamento que começa dentro do nosso quarto. Um relacionamento que começa dentro da nossa casa. Deus quer comunhão conosco. E a intimidade do Senhor não é para qualquer um. A intimidade do Senhor não é para a multidão. Ele não revelava os seus segredos, as suas coisas, os seus planos para a multidão em que ele estava ali realizando um milagre. Não, ele mostrava as suas coisas, ele revelava coisas, ele contava coisas para aqueles que estavam se relacionando com ele, né? Seus discípulos que estavam ali próximos a ele o tempo todo, né? E não é qualquer um que vai saber das coisas de Deus, e sim aqueles que buscam intimidade com ele. Para esses, Deus revela os seus segredos. Para esses, Deus desvenda coisas, porque às vezes nós estamos em águas muito superficiais, sabe? Quando Deus quer nos levar a águas profundas. Mas para nós chegarmos a essas águas profundas, só depende de nós mesmos. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos querer mergulhar nessas águas mais profundas. Nós precisamos. Não adianta, Deus quer o tempo todo, Ele quer se relacionar conosco, como eu já disse. Ele quer relacionamento. É um relacionamento diário, contínuo, em que nós nos apeguemos a essa palavra, em que meditemos nessa palavra, assim como nos alimentamos do alimento físico, porque precisamos desse alimento físico para estarmos nutridos, para o nosso corpo, né? Para tudo dentro de nós realizar as funções necessárias, e nós estarmos saudáveis, estarmos bem. E da mesma forma, o nosso espírito, né, precisa se alimentar dessa palavra para que estejamos também saudáveis espiritualmente falando. Então nós precisamos disso. Então Deus deseja isso de nós, que nós amemos a sua palavra, que nós nos aprofundemos na sua palavra, que nós falemos com Ele, né, através da oração. Como que a gente vai conseguir se relacionar intimamente com Deus, reconhecer a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando, saber o que nós devemos ou não devemos fazer. Como que nós vamos perceber situações de perigo, né? Quando talvez você tenha uma amizade que Deus, que aparentemente para você é algo muito lindo, algo muito bom, mas Deus está vendo coisas que você não vê, escutando conversas que você não escuta, sabe? Deus sonda o coração, o interior da pessoa, a mente, e Deus não, mas essa pessoa não é boa para estar com meu filho, com a minha filha, né? Essa pessoa não está com intenções verdadeiras, o coração da pessoa está cheio disso, aquilo, mas meu filho, estou querendo falar com meu filho, mas meu filho não consegue perceber, sabe? Por quê? Porque às vezes nós não estamos ligados, não estamos apercebidos, não estamos talvez com a comunhão que deveríamos estar com Deus. E a gente que precisa buscar isso, a gente precisa querer isso, a gente precisa desejar essa comunhão íntima e diária com o Pai, sabe? E orando ao Senhor. Renata, mas eu não sei orar. Orar é uma conversa com Deus, como você conversaria comigo, com algum familiar seu. É você expressar para Deus tudo que dá dentro de você. Fale com Deus, sabe? Fale com o Senhor. Então Ele deseja que nós cheguemos a essas águas profundas, que nós conheçamos os seus segredos, que nós subamos de nível, sabe? Que nós continuemos avançando, né? Em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, mas às vezes a gente simplesmente para. A gente simplesmente para. E a gente precisa desejar esse alimento, a gente precisa desejar a presença de Deus, assim como uma criança, como um bebê recém-nascido,
deseja o leite materno. Você já reparou, né, como um bebê faz para mamar? Como ele chora, berra, se agarra nos seios da sua mãe e não larga, e sabe, com essa mesma intensidade, com essa mesma garra que nós precisamos desejar a presença de Deus, que muitas das vezes a gente trata como uma presença comum. Não, mas é só mais um culto, é só mais um domingo que eu tô. Não, você está na presença de Deus, estamos na presença de Deus. E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Nós precisamos invocá-lo enquanto está perto, enquanto nós podemos. Existem tantas pessoas, né, em países aí sendo perseguidos e querendo a palavra, querendo ler, querendo falar de Deus e querendo se relacionar mais com Deus, e a pessoa privada, e a pessoa, sabe, tendo fazer tudo secreto, falar de Jesus secreto, porque se alguém pegar, a pessoa morre, isso e aquilo, e nós podemos todos os dias nos alimentar disso aqui, nós podemos falar, nós podemos alimentar todo dia disso, né, da palavra, nós podemos fazer até culto ao ar livre, sabe, raramente se vê os evangelismos que se viam antigamente nas ruas, aquela caixinha de som, né, um violão, uma pessoa com violão, talvez um radinho, um playback, um microfone, a pessoa ali louvando e falando de Jesus. Tem muita coisa que se perdeu com o tempo, que nós precisamos resgatar. Quantos querendo falar de Jesus, e muitas das vezes nós que podemos falar, estamos nos privando de falar, estamos quietos, estamos calados, enquanto muitos estão morrendo sedentos dessa palavra. Gente, simplesmente estamos calados. Temos uma ferramenta poderosa que é a internet hoje em dia para falar de Jesus, nossas redes sociais. E será que temos usado para falar de Jesus? Ou será que temos nos comportado como se fossem cristãos 007, sabe? Secretamente, ninguém sabe que você nem é cristão. Certa vez meu pastor comentou de um rapaz, de alguém que contou a história de um rapaz que foi contar o testemunho, e ele disse que tinha acabado de concluir a faculdade e o testemunho dele era: eu passei tantos anos na faculdade sem ninguém saber que eu era cristão. E ele falando isso com maior inocência, achando que isso era muito bom. Não, as pessoas têm que saber quem somos, né? E sempre tenho dito isso, que as nossas atitudes falam por nós. E será que as nossas atitudes refletem a Deus ou não? Então a gente precisa repensar sobre isso, sobre o nosso testemunho, sobre as nossas atitudes, sobre se estamos aproveitando as oportunidades que temos para cumprir o ID de Jesus, para falar do amor de Deus. Esse amor que te alcançou um dia. Existem pessoas, né, que precisam desse amor, né? Todos nós precisamos desse amor. E existem pessoas sofrendo perto de nós. E por que nos calarmos? Por que nos calarmos? Nós não podemos nos calar. Nós somos discípulos do Senhor Jesus. Nós precisamos refletir essa glória. Nós precisamos levar essa palavra. E, acima de tudo, nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos desejar esse relacionamento com Deus. Nós precisamos querer ir a águas mais profundas. E falando, né, de experiências com Deus, eu me lembrei de uma outra em que eu deveria ter uns 12 aninhos, 12, 13 anos, e eu tenho uma amiga que hoje em dia a gente, né, devido à correria da vida, devido, né, a gente casa, acaba mudando muita coisa, e uma mora num lugar, outra mora num lugar completamente distante, e acaba que não tem mais aquele vínculo diário, mas como tínhamos antes. Mas o amor, o sentimento, a amizade continua dentro do nosso coração, não é mesmo? E eu tinha uma amiga que ela era 2 anos mais velha que eu, Giane, o nome dela, morávamos na mesma rua e todo mundo da mesma igreja, né, que é a Igreja Cristã de Nova Vida, de Nova Iguaçu. E eu e Giane, nós éramos como unha e carne, sabe? O tempo todo juntas, o tempo todo que podíamos, nós estávamos juntas. E nós começamos a fazer algo muito legal, que era orar juntas, ler a palavra juntas, buscar juntas. E eu tô me lembrando do dia que eu fui pra casa dela, na mesma rua que nós morávamos, só que eu praticamente
no início da rua e ela no final. E nesse dia eu que fui pra casa dela, não foi ela que foi pra minha. Eu fui pra casa dela e a mãe dela não tava, o pai dela não tava, os irmãos dela não estavam. E a gente, vamos orar. Eu com 13 ou 12, ela ou 14, 15, sei lá. Eu acredito mais que eu com 12 e ela com 14. Eu acho que foi exatamente nessa fase, né? Foi isso sim. E nós fechamos, ela fechou a casa toda, a janela, porque ela morava no quintal com a família, né? Tinha a irmã do pai dela, tinha bastante gente no quintal. Então, pra ninguém ouvir o barulho, enfim, ela fechou a janela, fechou a porta e a gente foi pra cozinha da casa dela. E ali a gente começou a louvar normalmente. Começou a louvar e nos ajoelhamos na cozinha. E ali ajoelhadas, louvando. Daqui a pouco orava, daqui a pouco culturava. Olha, nessa simplicidade, daqui a pouco a presença de Deus tomou a casa. Olha, novinhas, né? 12 e 14 anos. A presença de Deus tomou a casa de uma forma poderosa, inexplicável. E nós começamos a chorar compulsivamente. E aquela presença de Deus forte, né, ali com a gente, ministrando na nossa vida. E a gente só sabia, num dado momento, a gente não conseguia mais louvar, a gente só conseguia chorar, tamanha presença de Deus naquele lugar. E de repente, depois de um tempo, a gente não sabe quanto tempo, porque quando a gente realmente se mergulha na presença de Deus, a gente perde um pouco a noção de tempo, né? O tempo passa com uma rapidez muito grande, né? Parece assim. E aí, dado o tempo, que a gente não sabe quanto tempo precisamente, a mãe dela chegou e abriu a porta, né? Abriu a porta assim, e a gente despertou, né, daquilo, abriu os olhos com a mãe dela, né? E a mãe dela olhando ali pra gente, certamente muito orgulhosa, vendo aquilo, porque é muito raro, né, de acontecer. Então, podíamos nos reunir e, sei lá, ir pra rua. Não, seus pais não estão aí, vão pra rua, vamos... Não, nos reunimos para orar juntas, cantar juntas. Eu acho que lemos no início, nós chegamos a ler a palavra, um trecho juntas. E tivemos ali uma experiência muito marcante com o Senhor. E foi algo lindo. E é isso, quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Quando nós queremos, Ele nos dá. Você busca, você vai encontrar. Você só não vai encontrar se você não está buscando, se você não está querendo. Mas se você está buscando, se você está querendo, você vai encontrar. Você vai viver coisas novas da parte de Deus. Você vai viver experiências novas da parte do Senhor. E com isso, Deus está me trazendo outra experiência aqui na mente. E exatamente quando eu estava tomando café, eu senti que Deus queria que falasse hoje de experiências. Né, de experiências. Começasse lá com os discípulos no caminho de Emaús e fosse falando de experiências. Eu senti realmente isso no meu coração, que é isso que Deus quer ministrar hoje, nesse sábado para nós. E falando em experiências, Ele me trouxe uma outra que essa eu vivi sozinha aqui no meu quarto e bastante tempo atrás, recém-casada também. Fechei o quarto e ali na minha devocional, e sempre oro rápido e vou primeiro pro louvor, né? Faço uma oração, como fiz uma oração aqui, para começarmos, uma oração simples, e vou pro louvor. E comecei a louvar, e eu sempre começo a louvar os meus devocionais, sempre os mesmos louvores, que são os que mais me tocam. Renova-me, Senhor Jesus, eu não quero ser igual. Aquele... como é que é? Ai, do Marcos Góes. Meu Deus, quando a gente quer lembrar uma coisa, a gente esquece. Por quê? Gente, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Um outro que eu gosto muito também é aquele que fala: leva-me à sala do trono
pelo novo e vivo caminho. Aquele quero levantar minhas mãos em espírito e em verdade. Sempre esses louvores assim, que são naturais da minha igreja, que na minha igreja canta naturalmente, então eu cresci ouvindo isso. E é o que eu gosto, é o que mexe comigo também. E aí comecei a louvar. Daqui a pouco a presença de Deus, sabe, ela parece que vem com força, né? Envolve de uma forma inexplicável, extraordinária. E ali eu comecei novamente a chorar, e já jogada no chão, ajoelhada e com o corpo deitado já no chão, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo imaginar, tipo, ajoelhada e já mergulhada ali no chão. E chorando compulsivamente, chorando. E sabe o que Deus fez comigo? Me deu o meu primeiro louvor ali. Segundo, que o primeiro aconteceu exatamente vivendo essa mesma situação, mas eu ainda era solteira na casa dos meus pais, que o primeiro foi: vou louvar ao meu Senhor, aquele que se assenta no trono. Ele está entronizado acima dos querubins. Senhor, cuida da minha vida, restaura minha mente e cura minhas feridas. Senhor, cuida da minha vida, restaura minha mente e cura minhas feridas. Eu preciso de ti. Por aí vai. Então foi o segundo louvor ele me deu enquanto eu estava ali chorando, né, completamente jogada no chão, buscando essa presença. E ele me deu o segundo louvor. Pai, eu sei que muitas vezes eu pequei, eu sei que muitas vezes murmurei, mas me deu seu perdão, me estenda a sua mão. Nunca é tarde para se arrepender, nunca é tarde para voltar atrás, nunca é tarde para viver contigo. Agora quero, Senhor, viver somente para ti, aos teus pés estar, seguir teus passos e te servir. Agora eu quero, Senhor, viver somente para ti. Ai, por aí vai, até errei agora. Mas enfim, vocês entenderam, então Deus me deu um segundo louvor ali. Naquele momento em que eu estava buscando sua presença, naquele momento que eu estava ali, mergulhada nele, esquecendo-me de tudo. E quantas experiências eu tive com o Senhor exatamente ali, na devocional, no momento que a gente tem único com o Senhor. Por isso que eu digo que Deus, ele não espera de nós um relacionamento só dentro da igreja. Sabe, eu vou à igreja, eu vou lá, dou o dízimo, só isso, eu vou pra casa e vivo a minha vida normalmente. Não. Ele deseja um relacionamento diário, sabe? E quando estivermos na igreja, que nós adoremos a Ele, que nós nos entreguemos como se fosse o último culto. Não é chegar na igreja, tem gente que chega e mexe em celular, e vai toda hora beber água, e vai toda hora no banheiro, e se distrai com isso e aquilo, quer conversar, e quer isso e aquilo outro. Não. Entendermos que quando chegarmos na igreja, não existe nada mais importante que a presença do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você vai lá, nós chegamos àquele lugar como se fosse o último culto das nossas vidas e oferecemos o melhor que nós podemos.
E o melhor que nós podemos oferecer ainda vai ser muito pouco, porque nada do que fizermos vai ser bom o suficiente, jamais será. Nós precisamos oferecer o nosso melhor para Deus. Ai, esse barulho dos pássaros, coisa mais linda. Lindo, né? E oferecermos o nosso melhor para Ele, porque Ele é digno. Sabe, Ele fez algo muito extraordinário por nós. Ele se entregou por nós. Quem se entregaria por pecadores? Quem daria sua vida por pecadores? E Ele nos ama tanto. E Deus nos amou tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E não é qualquer vida, é vida eterna, é vida abundante, é vida plena. E Ele está com essa vida disponível a nós. Essa presença maravilhosa que cura as nossas vidas, que nos transforma. E será que temos valorizado essa presença? Será que temos valorizado essa comunhão? Voltando a falar em experiências, eu me lembro de quando, às vezes passando por uma situação difícil, por um problema, por uma coisa que meu coração estava muito despedaçado. E aí, novamente, ajoelhada, cantando os mesmos louvores, só eu e Ele. E aí, me ajoelhando, não sei se você já passou por isso, de você se ajoelhar para orar, para louvar, para buscar, e você está com o coração completamente despedaçado, completamente dilacerado. E aí você vai se jogar na presença do teu Pai, se joga nessa presença, se joga com tudo que há em você, tu fecha a tua porta, tu esquece de tudo que tá lá fora, e você começa, e a presença de Deus vem de novo com força, sabe? E aquela presença, enquanto você tá louvando, enquanto você tá orando, enquanto você tá chorando ali, aquela presença vai mexendo dentro de você, e aí você levanta, os problemas continuam lá, aquilo que te afligiu continua lá, mas você tá outro, sabe? Deu me prostrar para orar, para buscar, e eu tá completamente despedaçada, e eu levantar outra pessoa com uma alegria profunda dentro de mim, inexplicável, porque o problema continua no mesmo lugar. Outra experiência que Deus está me trazendo aqui, quando eu soube da morte do meu tio pastor, que morava lá na Paraíba, né? Sua esposa, a pastora Graça, continua lá, continua à frente da igreja deles, a sua filha Letícia. Um beijo, né, para minha tia, se estiver vendo o programa, para minha prima. E esse meu tio, ele era muito próximo de mim, ele ligava pra gente sempre, acho que uma vez por semana ele ligava de lá. E ele era aquela pessoa que eu tinha coragem de contar tudo, sabe? Que eu conto tudo na minha vida, qualquer coisa. Vai ser um cabelo que sei lá, conto tudo pra minha mãe. E esse tio também tinha esse mesmo vínculo de, tio, ora por mim, isso, tio, aconteceu. Então, muito vínculo, sabe? Muito vínculo. E ele toda semana se importava, toda semana ligava, toda semana tava ali, ó, presente. E ele morreu de uma forma muito, muito triste, um acidente. Não quero nem contar, né? Prefiro não contar, mas foi num acidente. E quando eu recebi a ligação para comunicar isso, era como se eu tivesse levado uma facada, sabe? Não sei, é como se tivesse vindo algo no meu coração. E eu desliguei o telefone e eu me joguei no chão. E eu gritava de tanta dor que eu sentia. E eu moro em condomínio, casas muito coladas umas com as outras. Eu nem me importei se alguém estava escutando, porque a dor era desesperadora. Era cruel aquela dor. Era cruel aquilo que eu estava sentindo. E eu falava, como pode? Como pode? E eu me lembro de quando eu me joguei no chão.
Eu falei, Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, arranca essa dor do meu peito, arranca essa dor de mim. Espírito Santo, me ajuda. E ali eu comecei a clamar ao Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é o nosso amigo. E eu comecei a clamar. Quando eu me levantei daquele clamor, quando eu me levantei do chão, a tristeza estava ali, continuava ali, mas aquela dor insuportável que eu estava sentindo não estava mais. E quantas experiências Deus quer que nós vivamos com Ele, e nós só não vivemos porque por culpa nossa. Nós só não viveremos se não quisermos, porque Deus está sempre disponível para nós, para ouvir o nosso clamor, para se relacionar conosco. Deus está sempre presente. Ele quer que nós avancemos, Ele quer que nós não sejamos simplesmente servos, mas amigos. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E é isso que Ele deseja. É isso que Ele deseja de nós. Relacionamento. Relacionamento. Não um relacionamento de estranho, em que você... com um relacionamento distante, não estranho. Distante. Sabe aquele relacionamento distante que você tem com as pessoas, talvez algumas pessoas, em que você só se encontra na rua e oi, tudo bem, boa tarde, como tá fulano, como tá ciclano, como tá beltrano. Deus, Ele não quer isso conosco. Ele quer sentar à mesa conosco. Ele quer partir o pão conosco. Todos os dias Ele quer falar conosco, assim como falava com os apóstolos. Não vá por esse caminho. Não vá para esse lugar hoje, vá para esse. Filha, não faça tal coisa. Filha, esse relacionamento não tá bom para você. Filha, esse trabalho tá te afastando de mim. Ele quer falar conosco, Ele quer se relacionar conosco. Mas será que estamos disponíveis? Será que estamos sensíveis à sua voz, ao seu falar, ao seu chamar? E será que se quando ouvimos a sua voz, nós obedecemos? Será que temos sido filhos obedientes ou desobedientes? Filhos obedientes agradam o coração do Pai. Filhos obedientes têm as bênçãos de Deus nas suas vidas. Será que temos sido esses filhos obedientes? Será que temos sido aquele tipo de filho que não liga nem para os seus pais? Existem filhos assim, infelizmente, que não têm vínculo nenhum com seus pais, que não se preocupam com seus pais, que não estão nem aí para os seus pais, que só querem saber de sair por aí e viver com amigos, não honram seus pais. Será que temos sido esse tipo de filho, ou será que temos sido aquele filho que se preocupa com o seu pai, com a sua mãe, que se preocupa todo dia, que quer estar próximo, que quer ajudar? Não, eu vou ajudar o meu pai porque ele está cansado, eu vou ajudar minha mãe porque está cansada, porque ama. E será que temos sido esses filhos para com Deus? Filho que ama, que se preocupa, que quer estar perto? Porque se a gente ama a Deus, como diz que ama, a gente quer estar perto. Se a gente não quer estar perto, se a gente está priorizando outras coisas, tem alguma coisa errada dentro de nós. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa parar, em nome de Jesus, para avaliar, como eu sempre digo, a qualidade da nossa vida com Deus, para avaliar como temos levado a nossa vida com Deus, porque chega de viver em águas superficiais quando Ele tem águas profundas para a gente mergulhar. Leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade, de comunhão, de relacionamento contigo, ó Pai. E aqui Ezequiel 47 fala sobre a torrente das águas purificadoras. Depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo
E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. Existe vida para nossas vidas quando estamos mergulhados nesse rio, nessa presença. Existe vida, existe cura, existe restauração. Você quer viver restauração na sua vida? Você quer viver cura para sua alma, para suas emoções? Mergulhe nesse rio. Porque por onde este rio passa, existe vida, não tem morte, não tem sequidão. E aonde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então eu quero voltar aqui ao versículo 5, de Ezequiel 47. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Por que ficar em águas que dão pelos tornozelos, águas superficiais, quando se pode chegar a um nível de água que você não pode, que você não consegue mais nem atravessar, que já ultrapassa, sabe, tudo, e você tem que, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Por que ficar em águas superficiais quando nós podemos chegar em águas profundas? E hoje o Senhor está nos chamando a mergulhar nessas águas profundas. Vem, filho amado, vem da presença do Pai desfrutar. Vem, filho amado, viver outras experiências com Deus. Aquelas que você viveu já foram. Deus tem outras experiências, Deus tem novas coisas para fazer, mas só depende de mim e de você se aproximar mais dessa presença maravilhosa, dessa presença santa, invisível, mas real, que está disponível a mim e a você, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que ninguém mereça. Ele nos ama e esse amor quer se relacionar diariamente conosco e que nós possamos valorizar, torna a dizer, essa presença, que não é qualquer presença, é a presença da majestade santa, sabe, a presença da majestade santa. Então dentro da sua casa, dentro do seu quarto, Deus quer se revelar a você, Deus quer te mostrar coisas que você ainda não viu, Deus quer falar coisas que você ainda não ouviu, mas que você precisa ouvir, Deus quer te dar livramentos, Deus quer ministrar coisas ao teu coração. Então se disponha a isso, se coloque nesse lugar, de ouvir o Pai, de se relacionar com o Pai. E eu gostaria que nós ouvíssemos agora o louvor. Existe um rio, Senhor, eu acho que o nome é
Águas Purificadoras? Eu acho que o nome da música é esse, Águas Purificadoras do Diante do Trono. Escute esse louvor e seja ministrado e deixa que essas águas invadam a sua casa, invadam o seu coração e continue ministrando aquilo que Deus quer falar com você, aquilo que Deus já está falando com você hoje. Amém. Medite nesse louvor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, deixa ele passar aí. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Ergue as tuas mãos ao Senhor e declare de todo o coração. Estamos chegando ao final de mais um programa Falando do que é Eterno. Muito obrigada pela participação de vocês, seja pela rádio, né? Rádio Play, seja pelo Facebook da rádio, né? Rádio Play também, pelo Real Plus e posteriormente pelo meu canal no YouTube, Renata Lopes. Sempre grata pela presença de vocês, né? Pelos comentários, pelos testemunhos, por vocês estarem aqui comigo, né? Vivendo tudo isso,
ouvindo do Senhor, né, que é muito bom falarmos dele, é muito bom, né, conversarmos sobre o reino. Isso só edifica as nossas vidas, isso é bom para nós, e que possamos gastar tempo com isso, né, com a palavra, com louvor, com oração, falando de Cristo, e enfim, mergulhados nessa atmosfera, que na realidade não estamos gastando tempo, estamos ganhando com isso. Isso está agregando para as nossas vidas, que nós não percamos nosso tempo com mais notícias, com programas de televisão que não agradam ao Senhor, sabe? Que não percamos nosso tempo com coisas que não vão trazer nada de bom para a nossa vida espiritual, né? Que ao invés de nos deixarem saudáveis, vão nos deixar doentes, né? Emocionalmente. Então, que nós possamos querer mais de Deus e de tudo que o envolve, e é isso que nós possamos valorizar e gastar tempo, gastar entre aspas com isso, tá bom? Fuja daquilo que não vai ser bom para sua vida espiritual. Não gaste tempo com coisas que não vão te edificar, que não vão te acrescentar em nada. E fale do amor de Jesus. Eu tenho sido insistente com isso. Fale de Jesus. Jesus jamais se envergonharia de você. Então não se envergonhe dele, porque ele se entregou numa cruz por você. Ele te ama como ninguém nesse mundo consegue amar, como ninguém nesse mundo é capaz de te amar. Um amor único, incondicional, um amor que te cura, que te transforma, que te libertou, que te salvou, um amor pleno, tá bom? Então fale desse amor, não se cale. Eu quero fechar com Salmos 25, versículo 14, que tem tudo a ver com tudo que nós conversamos hoje. Salmos 25, 14, que diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Vou repetir: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, tá bom? Agora vamos orar. Senhor, meu Deus, nosso e nosso Pai, eu quero te agradecer por tua presença conosco. Eu quero te agradecer porque o Senhor verdadeiramente falou conosco. E o Senhor falou que quer intimidade conosco. O Senhor falou que quer se relacionar conosco. E nós precisamos estar sensíveis para ouvir a tua voz. O Senhor quer falar. E que nós possamos estar com os ouvidos abertos, sensíveis a perceber, a reconhecer essa voz. E nós só vamos reconhecer essa voz se nós tivermos intimidade com o Senhor. Ninguém reconhece a voz de um estranho, mas nós reconhecemos a voz daqueles que são próximos de nós. Então, para reconhecermos a sua voz, nós precisamos estar próximos de ti. E que nós possamos desejar isso todos os dias. Nos relacionarmos com o Senhor, né? Buscarmos a tua presença enquanto nós podemos achar. Continua falando, Senhor, a cada vida, a cada coração. Fala, Senhor, aquilo que eu não consegui me expressar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa fazer brotar um amor enorme pela tua palavra, um amor enorme, Senhor, pela tua presença, né? Por buscar a tua presença. Em nome de Jesus, fome e sede de ti é o que possamos cada um de nós a ter hoje em excesso, sabe, em abundância, que possamos buscar a ti, procurar o teu alimento, a tua palavra, como um bebê recém-nascido, né? Busca, suga o leite de sua mãe. Que nós possamos ter essa mesma intensidade desse bebê, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo sábado, em nome de Jesus. Conto com cada um de vocês, hein? Não me deixa, não. E lá no meu canal, Renata Lopes, eu tenho feito todos os dias a leitura diária da palavra do Senhor, né? Eu tenho feito esse propósito de ler com os irmãos ali que estão participando a Bíblia em um ano. Entre nessa conosco, tá bom? Vamos ler a palavra do Senhor diariamente, né? Precisamos desse alimento, amém? Tchau, tchau, que eu já falei demais. Até o próximo sábado!